Bom, gente, vamos falar agora sobre a situação do deputado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, que segue morando nos Estados Unidos. Há um processo de cassação que pode levar à cassação do mandato do deputado no Conselho de Ética e hoje o presidente do Conselho definiu quem vai ser o relator dessa representação. Vai ser o deputado Marcelo Freitas, do União Brasil de Minas Gerais, que está conosco para uma entrevista ao vivo. Deputado, bem-vindo, boa tarde. Bom, quero saber como é que vai ser essa condução. O senhor é próximo do Eduardo, tem uma ligação com ele. Como é que vai ser feita essa relatoria? Como é que o senhor pretende trabalhar, deputado? Boa tarde. Boa tarde, um prazer falar com vocês. Nós pretendemos conduzir a relatoria da maneira mais equidistante e imparcial possível. É preciso registrar que atuo há mais de 25 anos como delegado de Polícia Federal, então tenho expertise na condução de investigações criminais. O processo administrativo na Câmara dos Deputados não guarda tanta diferença das investigações criminais. Nós vamos garantir ampla defesa e contraditório. Nesse primeiro momento, é o primeiro momento em que analisaremos aquilo que a gente chama de juízo primeiro, ou juízo primário de admissibilidade, em que a gente analisa se a representação ela é inepta ou se carece de justa causa. Feita essa análise, submeto esse primeiro relatório ao Conselho de Ética e o Conselho de Ética, por intermédio do seu colegiado, decide pelo início do procedimento administrativo ou não contra o deputado Eduardo Bolsonaro, o que deve acontecer já a partir da próxima semana. Sakamoto. Deputado, obrigado aqui pela presença, né? Agora, sem querer que o senhor adiante qualquer juízo, eu gostaria de que o senhor analisasse um pouco como é que está o clima da Câmara dos Deputados, porque o deputado Eduardo Bolsonaro vem sendo acusado de estar nos Estados Unidos, né? Neste momento, exatamente pressionando e incitando o governo Donald Trump a agir contra o governo brasileiro no sentido de pressionar ou pela aprovação de uma anistia ou antes mesmo junto ao STF, enquanto o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Como é que o senhor sente o clima da Câmara dos Deputados com relação ao deputado Eduardo Bolsonaro? Tem muita gente que a gente tem ouvido, conversado, inclusive pessoas que são da oposição, que estão bastante chateadas com a pressão que o Eduardo vem fazendo, vem agindo fora, né? E acho que isso acaba, inclusive, atrapalhando a imagem do Legislativo. Sem antecipar o mérito sobre a representação apresentada pelo PT, eu enxergo uma certa polarização também na Câmara dos Deputados. Não há um consenso nesse momento sobre qual posição a ser adotada. Nós compreendemos com certa clareza que essa posição ela vai resultar a partir da instrução desse processo disciplinar conduzido pelo Conselho de Ética e, evidentemente, se isso acontecer, nós vamos trabalhar com a possibilidade de assegurar ao deputado Eduardo Bolsonaro contraditório e ampla defesa, onde ele poderá arrolar até 8 testemunhas e, de fato, ser ouvido e apresentar a sua versão sobre os fatos. É importante ficar claro que as duas conclusões elas são absolutamente indissociáveis entre si. Ou se entende que o deputado Eduardo Bolsonaro ele está no livre exercício do seu mandato parlamentar e, portanto, ele pode se manifestar como bem entende, ou se entende que ele, de fato, está a atentar contra as instituições democráticas de nosso país. O que nós devemos fazer é permitir que ele possa apresentar a sua versão sobre os fatos, trabalhar em cima das garantias constitucionais que lhe são devidas e, assim, nós vamos apresentar uma conclusão em nosso relatório, submeter essa conclusão ao Conselho de Ética, que, por intermédio do colegiado de 21 pessoas nesse primeiro momento, ou seja, são 21 deputados de diversos partidos e diversas origens regionais que irão decidir o rumo que se tomará o nosso parecer. Oi, deputado, Dani Lima aqui. Dani, você está agradecendo também a sua participação. Estava cortado o áudio. Agora está me ouvindo? Chegou. Agora está ouvindo. Deixa eu falar, então, boa tarde de novo para o deputado. Deputado, obrigada. Dani Lima aqui falando com o senhor. É interessante o senhor ter ressaltado de sair da sua expertise como delegado, porque o caso do deputado Eduardo Bolsonaro tem uma singularidade que é a questão dos registros produzidos pelo próprio parlamentar e divulgados pelo próprio parlamentar nas redes sociais dele, atribuindo, chamando para si o resultado das sanções que foram aplicadas tanto a diversos setores da economia do Brasil,
quanto a integrantes do Supremo Tribunal Federal, da Procuradoria-Geral da República, agora sabemos do STJ e até da Polícia Federal. Sanções que vão do visto até a mais gravosa Lei Magnitsky sobre a família, o Instituto do ministro Alexandre de Moraes. A partir dessas provas, eu diria, né, produzidas por ele, o espaço para discutir se fez ou não, porque ele próprio está atribuindo a si responsabilidade, me parece diminuto. Pelo que eu estou entendendo, então, o caminho da dúvida que o senhor vai ter de meditar é sobre se a defesa de sanções à economia do Brasil está dentro do escopo do que ele pode fazer como deputado por ter garantia de liberdade de expressão. É isso? Dani, um prazer falar contigo. Obrigado pela pergunta. Basicamente, é esse o escopo, sim, da nossa atuação. Evidentemente, muita coisa ainda carece de robustez probatória, ou seja, é preciso, inclusive, que na representação se colha mais elementos de convicção apresentados na representação originária do próprio PT. Nós vamos ouvi-lo e é preciso ficar claro que existe uma corrente no parlamento brasileiro. Obviamente, essa corrente ela não é uma corrente absoluta ou consensual, que entende que o deputado Eduardo Bolsonaro encontra-se no livre exercício do seu mandato e, portanto, teria o direito de se expressar como quiser e até mesmo de buscar se resignar contra a situação que tem acontecido em nosso país. Nós vamos, evidentemente, apreciar isso no nosso relatório de maneira técnico-política. É importante ficar claro, aqui não se trata de um julgamento judicial, que seria uma visão técnico-jurídica, mas uma visão técnico-política. E a conclusão do meu relatório será submetida ao escrutínio de 21 deputados inicialmente, e qualquer que seja a posição tomada pelo Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, ou seja, no sentido de absolução e arquivamento, ou no sentido de condenação à suspensão ou perda do mandato, essa decisão será posteriormente encaminhada ao plenário da Câmara dos Deputados para que, pela sua composição dos 503 deputados, defina o futuro político do deputado Eduardo Bolsonaro. O que eu posso me comprometer é de apresentar o meu relatório bem antes do término do prazo regimental que nos fora concedido inicialmente de 90 dias. Perfeito. Deputado, deixa eu fazer uma réplica muito rápida aqui. Então, o senhor foi muito claro, o juízo é político mesmo, o juízo é da Câmara, e o senhor fala, né, está no livre exercício do mandato. O deputado já extrapolou as folgas não, né? As pautas a que teria direito. O deputado não vem participando nem da votação da urgência da anistia, que é o projeto que mais interessa à família dele agora. É possível dizer que o parlamentar que já extrapolou as pautas está fora do Brasil sem uma justificativa formal, né, de doença ou qualquer tipo de coisa, está no livre exercício do mandato, está exercendo o mandato, porque mesmo as faltas já poderiam levar a uma punição, não é isso, pelo parlamento? Não, Dani, não é isso. Tecnicamente, a sua afirmação ela não está correta. Para que um parlamentar ele seja afastado em razão das suas faltas, é preciso que se ultrapasse 1/3 das sessões deliberativas ordinárias. Como é que isso é feita, essa apuração? Se isso realmente tivesse acontecido, a própria mesa diretora poderia decretar a perda do mandato parlamentar do deputado Eduardo Bolsonaro. Então, a nosso sentir, essa apuração ainda não foi efetivada. É preciso se computar a quantidade de sessões ordinárias no decorrer do ano legislativo para que só após esse cômputo se possa dizer se ele superou ou não 1/3 de faltas nas sessões ordinárias deliberativas. Até esse momento, o que eu posso asseverar com absoluta transparência e clareza é que não é possível afirmar que o deputado Eduardo Bolsonaro faltou a mais de 1/3 das sessões deliberativas ordinárias. Agora, é claro que os deputados representam a sociedade, né? Como é que explica para a sociedade, né, que um deputado que já faltou tantas vezes está ausente do país e se diz batalhando por causas que são contrárias ao país, como punições, sanções, né, à economia nacional, ele mantém o cargo, né? Como explicar isso para a população de São Paulo que o elegeu e do país, né? A população pela qual ele deveria trabalhar? Bom, é uma pergunta também interessante. É importante deixar claro que até meado de julho desse ano, ele se encontrava licenciado do seu mandato, ou seja, é uma licença regimental prevista no regimento da Câmara dos Deputados para que ele possa, de fato, se afastar do seu mandato. A partir de julho, ou seja, já com início no mês de agosto, essas faltas já não estariam acobertadas por essa licença. Então, a contagem de faltas efetivas
para efeitos regimentais e efeitos legais, ela é iniciada a partir do mês de agosto desse exercício, obviamente sem levar em consideração outras faltas que aqui não foram computadas no primeiro semestre de 2025. Então é preciso contar que o que aconteceu a partir do mês de agosto desse exercício de 2025. E um ponto interessante é que nas quintas-feiras as sessões plenárias, via de regra, são semipresenciais, ou seja, é possível fazer o registro de presença e a votação, inclusive, pelo aplicativo Infoleg. Então, razão pela qual eu ainda não tenho conhecimento se o deputado Eduardo Bolsonaro está efetivamente a registrar sua presença pelo Infoleg ou não, mas o registro de presença pelo Infoleg, de maneira remota, permite que ele possa, de fato, fazer esse registro e constar como se presente estivesse, como se votando estivesse no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados de nosso país. Então, por esse motivo, esse cômputo precisa ser feito, é necessário um aprofundamento maior para que a gente possa, de fato, chegar à conclusão se ele extrapolou ou não o período de 1/3 das sessões deliberativas ordinárias previstas no regimento interno da Câmara dos Deputados. Deputado, uma dúvida. É possível, ao final, de acordo com o juízo que o senhor vier a constituir a partir dos fatos e da análise das sindicâncias e tudo, que o deputado Eduardo Bolsonaro não seja punido com perda de mandato, mas com uma suspensão? É perfeitamente possível. Desse processo administrativo, existem basicamente 4 conclusões que poderão ser tomadas. A primeira delas é a possibilidade de arquivamento. Tecnicamente é possível se arquivar, e é possível arquivar até, inclusive, sumariamente, pelo Conselho de Ética, se entender que há inépcia da representação ou que não há justa causa. Um segundo aspecto. Que pena, caiu o sinal do deputado. Vamos tentar restabelecer o sinal, né? O processo de cassação que pode levar à perda do mandato, cassação do mandato de Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo. A gente vem falando sobre esse assunto, né? Então, só para relembrar que o presidente do Conselho de Ética, ele definiu hoje que o relator da representação vai ser o deputado que está conversando conosco, Marcelo Freitas, do União Brasil de Minas Gerais. Ele apoiou as candidaturas do ex-presidente Bolsonaro em 2018 e 2022, é ex-delegado da PF e colega de corporação de Eduardo, escrivão concursado da Polícia Federal. Integrava, inclusive, a lista tríplice de parlamentares que poderiam assumir a função. Além de Freitas, foram sorteados os nomes de Duda Salabert, do PDT, e Paulo Lemos, do PSOL. Essa é a primeira fase de tramitação da representação contra Eduardo. O processo foi apresentado pelo PT e, diz o deputado, valendo-se de uma licença parlamentar, atuou contra a soberania nacional ao ir aos Estados Unidos para negociar punições ao país. O relator é responsável pela instrução do processo, ou seja, pelo andamento da análise no caso. Aí, no final, depois de 40 dias, prorrogáveis por mais 10, o parecer é votado pelo Conselho. E depois da votação, cabe recurso e ratificação do plenário da Casa. Voltamos aqui com o sinal do deputado, o relator, né, que está aqui conosco, Marcelo Freitas. Deputado, pode retomar a sua fala, por favor. Peço desculpas pelo problema técnico que aconteceu. Na verdade, 4 conclusões são possíveis, eu retomando a minha linha de raciocínio. A primeira é o arquivamento. A segunda é se concluir por uma possibilidade de advertência. A terceira, pela possibilidade de suspensão. E a quarta, pela cassação ou perda de mandato. Então, são 4 possibilidades distintas que o regimento interno permite que sejam tomadas pelo colegiado, repito, sempre pelo colegiado. O relator tem a função de apenas instruir esse processo administrativo e apresentar suas conclusões, sendo que o seu relatório será votado e pode ou não ser rejeitado pelo Conselho de Ética e, posteriormente, pelo plenário da Câmara dos Deputados. Deputado Dani Lima aqui de novo. E aí, obviamente, não estou dando a informação para o senhor, é só para o nosso assinante, né? Para quem está aqui nos acompanhando sua entrevista. Aliás, está gerando bastante interesse. Até quarta-feira eram 23 faltas, as contabilizadas oficialmente pela Câmara, após o período da licença que o senhor esclareceu aí para a gente quando começou a contar, né? Então, de agosto para cá, 23 faltas. Vamos ver quando a mesa diretora termina o cálculo. Voltando então o senhor me disse aqui pra gente que não vai utilizar o prazo todo, pretende tratar o caso com a urgência que a atenção da opinião pública está cobrando. Queria saber se o senhor já tem um cronograma de trabalho mais claro, bem estabelecido, para que a gente possa, inclusive, acompanhar a execução desse cronograma, quando é que o senhor leva o seu primeiro relatório sobre a admissibilidade, né? Ou seja, se cabe ou não avaliar se Eduardo Bolsonaro, grosso modo, estaria infringindo aí em lesa pátria, né? Quando o senhor deve apresentar isso já e como a gente pode acompanhar esse cronograma?
Dani, eu já devo apresentar esse relatório preliminar, no mais tardar até terça, quarta-feira da semana que vem. Submeto esse relatório ao crivo da presidência do Conselho de Ética. A presidência do Conselho de Ética já deve chamar uma nova sessão para a gente ler o relatório e deliberar na terça-feira seguinte, da semana seguinte, e a gente já vota esse relatório. Se eventualmente houver o recebimento dessa admissibilidade, abre-se o prazo para que o deputado Eduardo Bolsonaro possa apresentar sua defesa e arrolar testemunhas. O regimento interno estabelece que ele pode arrolar até 8 testemunhas. Arroladas até 8 testemunhas, nós entendemos que conseguimos instruir esse processo de maneira séria e de maneira rápida, e eu pretendo concluí-lo no mais tardar até final do mês de novembro desse exercício. Portanto, já antecipando o cenário, eu consigo dizer com clareza que nossa intenção é que a gente conclua esse processo de cassação do deputado Eduardo Bolsonaro ainda nesse exercício de 2025. Tá certo. Marcelo Freitas, deputado, obrigado pela entrevista. Vamos seguir aqui acompanhando, espaço aberto para o senhor e, é claro, para todo o Conselho de Ética, né, que vai analisar primeiramente esse caso. Um abraço. Boa sorte, bom trabalho. Obrigado, deputado. eu sou quem agradeço, parabéns pelo trabalho. Valeu, obrigado.